Durante milhares de anos, civilizações antigas registraram histórias sobre deuses que desciam do céu. Na antiga Mesopotâmia, esses seres eram chamados de Anunnaki. Enquanto isso, em outra tradição do Oriente Médio, surgia um dos objetos mais misteriosos da história religiosa: a Arca da Aliança. Um artefato descrito como poderoso, sagrado e cercado por acontecimentos extraordinários. Mas algumas teorias modernas levantam uma pergunta curiosa: será que esses dois mistérios antigos poderiam estar conectados? Antes de continuarmos essa investigação, existe um artigo completo no site Caçador de Mistérios, onde esse tema é explorado em muito mais detalhes. Se você gosta de descobrir histórias esquecidas, teorias intrigantes e mistérios antigos que atravessaram séculos, acesse o site Caçador de Mistérios. O link está na descrição. Agora, vamos voltar milhares de anos no tempo. Os Anunnaki aparecem em textos extremamente antigos da civilização suméria. Esses registros foram escritos em tabuletas de argila há mais de 4.000 anos. Neles, os Anunnaki são descritos como seres ligados ao céu, figuras poderosas que teriam influência sobre o destino da humanidade. Durante séculos, essas histórias foram interpretadas apenas como parte da mitologia das antigas civilizações. Mas no século XX, alguns pesquisadores começaram a analisar esses textos sob uma perspectiva diferente. Alguns sugeriram que certos relatos antigos poderiam estar descrevendo encontros com algo que as pessoas daquela época simplesmente não conseguiam compreender, algo que parecia divino, ou talvez tecnológico. Foi nesse contexto que surgiu uma teoria intrigante: a possibilidade de que certas tradições antigas estivessem descrevendo visitantes vindos do céu. Enquanto isso, em outra tradição antiga, encontramos um dos artefatos mais misteriosos já mencionados em textos religiosos: a Arca da Aliança. Segundo o livro de Êxodo, a arca foi construída por ordem divina durante a jornada do povo de Israel no deserto. Ela deveria guardar as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Mas o que torna a arca tão fascinante não é apenas seu significado religioso. É a forma como ela é descrita. A arca seria feita de madeira de acácia, completamente revestida de ouro. Na parte superior, havia 2 querubins com asas abertas. Entre essas asas, estaria o local onde a presença divina se manifestaria. Alguns relatos antigos também descrevem fenômenos incomuns associados à arca: luz intensa, poder espiritual e eventos que eram interpretados como manifestações sobrenaturais. Esses detalhes despertaram a curiosidade de alguns autores modernos. Eles começaram a levantar uma hipótese provocativa: e se a Arca da Aliança fosse mais do que apenas um símbolo religioso? E se ela guardasse algum tipo de conhecimento antigo, considerado extremamente poderoso? Essa ideia levou algumas teorias ainda mais longe. Alguns autores começaram a comparar tradições antigas da Mesopotâmia com relatos bíblicos. Civilizações da mesma região falavam sobre seres vindos do céu, sobre objetos sagrados, sobre conhecimento transmitido à humanidade. A partir dessas comparações surgiu uma pergunta curiosa: se civilizações antigas falavam sobre conhecimento vindo dos céus, será que artefatos como a arca poderiam ter sido vistos como algo extremamente avançado para aquela época? E mais, se esse conhecimento existisse, quem teria interesse em encontrá-lo? Foi assim que surgiu uma teoria moderna que conecta 2 grandes mistérios antigos: os Anunnaki e a Arca da Aliança. Mas existe outro detalhe que torna esse mistério ainda mais intrigante: o desaparecimento da própria arca. Depois de determinado período da história bíblica, a arca simplesmente deixa de aparecer nos registros históricos. Não há descrição clara do que aconteceu com ela. Alguns historiadores acreditam que ela pode ter sido escondida durante guerras antigas. Outros sugerem que ela poderia ter sido levada para regiões distantes. Existem até tradições que afirmam que a arca poderia estar guardada em locais secretos até hoje. Apesar de inúmeras expedições ao longo da história, nenhuma evidência definitiva sobre o paradeiro da arca foi encontrada. Esse desaparecimento acabou alimentando ainda mais o mistério.
Mas é importante lembrar algo fundamental. A maioria dos historiadores e arqueólogos considera essas teorias apenas especulações modernas. Segundo muitos especialistas, textos antigos utilizavam linguagem simbólica, metáforas, imagens espirituais. Muitas descrições que parecem literais para nós podem ter significados completamente diferentes dentro da cultura da época. Ainda assim, o fato de esses relatos continuarem despertando curiosidade mostra o quanto a história humana ainda guarda muitos enigmas. Talvez esses textos sejam apenas representações espirituais. Talvez sejam registros culturais de experiências antigas. Ou talvez existam partes da história que ainda não conseguimos compreender completamente. Independentemente da interpretação escolhida, uma coisa é certa: alguns mistérios atravessaram milhares de anos e continuam fascinando a humanidade até hoje. Se você gosta de explorar mistérios antigos, histórias esquecidas e enigmas que atravessaram séculos, inscreva-se no canal Caçador de Mistérios, porque a história humana ainda guarda muitos segredos, e alguns deles podem ser mais estranhos do que imaginamos.